E aí, só. Você pode não acreditar no que vou te contar, mas aqui na roça, certas coisas a gente aprende a respeitar mais que a lei dos homens. Esse trem aconteceu no interior de Minas, numa delegaciazinha de barro e cal. Meu nome é Tião, e eu era o escrivão do delegado Jonas. O Jonas era um sujeito cético que ria de assombração e dizia que todo mistério se resolvia com caneta e papel. Mas até ele teve que engolir o seco na noite em que trouxeram João do sítio da Pedra. O João não era gente. Normal. Diziam na vila que quando a lua subia cheia, ele virava um bicho. Não um bicho qualquer, não. Um lobisomem, uai. Ele tinha sido pego em flagrante, berrando e quebrando tudo na beira do pasto, com os olhos amarelos e uns pelos já nascendo grosso no peito. A gente, claro, não queria nem encostar. Mas o delegado, peito estufado, mandou trancar o infeliz. Mandou soldar a grade, botar corrente tripla e disse: se é bicho, vai ficar na jaula até o dia clarear e voltar a ser homem para eu dar flagrante. Eu avisei, Jonas, eu disse: delegado, a lua de hoje está de rachar pedra. É a lua mais cheia do ano. Ele só me olhou, riu de novo e trancou o cadeado com uma força que quase entortou a chave. O grito que veio da cela logo depois não era de homem. Era um lamento rouco, animal, que parecia arranhar a alma. Aquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei na guarita, suando frio, ouvindo o metal da cela gemer sob uma força invisível. O medo era palpável, cheirava a ferro e terra molhada. Eu sabia que se aquilo ali fosse mesmo o lobisomem, a corrente e a grade não iam segurar nada. Era só uma questão de tempo até o bicho fazer a janta. Mas o delegado Jonas estava lá, confiante. Ele passou a noite na sala dele, roncando, enquanto o inferno acontecia a poucos metros. Eu rezei. Rezei para Deus, para o Santo Antônio, para Nossa Senhora e para qualquer coisa que pudesse impedir aquele trem de escapar. Mas como você sabe pelo título, o pior aconteceu. A cela abriu. Ou melhor, a cela não abriu, ela foi dilacerada de dentro para fora. E o delegado Jonas, que era para estar nos protegendo, sumiu. Desapareceu como fumaça. Meu Deus, se você já passou por um terror que te fez duvidar da sua sanidade, eu quero saber. Você acredita em lobisomem? E qual foi a coisa mais assustadora que você já viu ou ouviu no meio do mato? Deixa aí nos comentários, porque o que eu vou te contar agora é a prova de que a noite de lua cheia é o palco do inferno. A gente o pegou perto do riacho. Eu, o delegado Jonas e 2 peões do sítio vizinho. João, o sujeito que supostamente virava bicho, estava caído, gemendo, sujo de lama e com a camisa rasgada. Ele não resistiu ao ser levado. Parecia só um homem exausto e doente, com um cheiro forte de mato e sangue seco. Mas quando o delegado o empurrou para dentro da cela de isolamento, aquela que era só uma caixa de concreto no fundo da delegacia, os olhos dele, normalmente castanhos e apagados, brilharam. Um amarelo doentio, quase dourado, que parecia sugar a luz ambiente. O delegado riu, como eu disse, descrente, e mandou o Zé, o ferreiro, soldar a porta por dentro. Zé, um homem grande e forte, tremia tanto que a solda saía torta. Ele me disse baixinho, enquanto o Jonas estava de costas: Tião, isso não é prisão pra gente. Isso é gaiola pra bicho ruim. Não fica aqui, só. Essa noite a gente não vai ter sorte. Eu senti o mesmo. Uma pontada fria na barriga. O ar estava pesado, abafado, e a lua já começava a subir, vermelha, inchada, enorme. Ela entrava pela janelinha da delegacia como um holofote de terror. Quando trancamos, o delegado fez questão de pendurar um crucifixo na porta. Não por fé, mas por deboche. Se for o diabo, ele bradou, vai ter que beijar a cruz para sair. Mal ele acabou a frase, João começou a urrar. Não era um grito humano, era um ruído que vinha do fundo do estômago, misturado com o som de ossos estalando. O som ecoou na delegacia vazia. Nós corremos para a janela da sala e espiamos. João estava curvado, se contorcendo.
A camisa rasgou por completo. Não por movimento, mas porque os músculos de suas costas e braços incharam de repente, grotescamente. O Zé, que tinha acabado de soldar, soltou um grito fino e correu para fora da delegacia, abandonando o serviço e a dignidade. O delegado, pela primeira vez, não sorriu. Ele engoliu em seco. "Reforcem tudo", ele ordenou, agora com a voz trêmula. Nós pegamos as barras de ferro que tínhamos e tentamos escorar a porta por fora. Mas o que estava acontecendo lá dentro não era suportado por ferro. Era uma pressão interna, algo se transformando com violência. As grades de ferro da pequena janela da cela estavam sendo empurradas. Não quebradas, mas curvadas, lentamente, como se fossem arames moles. Eu vi a mão de João, agora coberta de pelos escuros e garras afiadas, pressionando a barra. A garra raspou o metal com um som estridente, de arrepiar. Eu e o outro guarda, Chico, recuamos. O delegado, retomando a compostura, pegou sua espingarda e gritou: "Se ele tentar sair, atiramos!" Mas a gente sabia, não era mais João, era a coisa. E a coisa estava quase pronta. O pior não era o grito, nem a força. Era o cheiro. Um cheiro forte de mato, sangue e algo metálico, pútrido, que indicava que a carne estava sendo rasgada e refeita ali, naquele exato momento. A lua atingiu o pico, branca e fria. A coisa se levantou dentro da cela. Tinha no mínimo 2 metros de altura, e a sombra que ela projetava no chão de cimento era a de um monstro, não a de um homem. Nossos corações batiam descompassados, na garganta. O delegado apertou a espingarda até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu sabia que a munição normal não faria nada. A gente só tinha que esperar e rezar para que o concreto aguentasse. Mas o barulho de rachadura que veio em seguida não era da porta, era da parede. Os gritos se intensificaram. Não eram mais lamentos, eram rugidos profundos, guturais, que vibravam no meu peito. Eu estava na sala principal, atrás da mesa de madeira, e conseguia sentir a vibração do chão toda vez que a criatura se chocava contra as paredes da cela. O Chico, o guarda noturno, estava pálido. Ele repetia, como um mantra: "Não olhe, não olhe." Mas era impossível não focar naquele som de destruição lenta e contínua. O delegado, que tinha sido tão orgulhoso, agora estava ajoelhado, espiando pela fresta da porta de sua sala, mantendo a espingarda baixa. Ele sussurrava: "É só um animal grande, Tião. É só um animal." Mas eu sabia que não. Era. Animais não dobram barras de aço com a pressão do ombro. Animais não exalam aquele vapor quente e fétido que começava a vazar pelas frestas da porta. O mais assustador foi o momento em que a cela parou de gritar e começou a falar. Uma voz rouca, profunda, que mal parecia articular palavras, mas que dizia coisas. Não eram súplicas, eram ameaças. "Jonas, eu vou te pegar. Eu sei quem você é." O delegado estremeceu ao ouvir seu nome ser proferido por aquela voz demoníaca. Ele tinha sido o responsável por prender o João anos atrás por pequenos furtos, antes que o boato da licantropia começasse. Havia uma vingança pessoal ali, não só fome. Passou-se uma hora infernal. O Chico estava chorando silenciosamente. Eu estava paralisado, olhando para a porta da cela, que ficava no corredor escuro dos fundos. Os reforços que o delegado mandou chamar da cidade vizinha só chegariam ao amanhecer, se chegassem. Estávamos sozinhos, abandonados à mercê da criatura. De repente, ouvimos um som, diferente, um som metálico e agudo. A corrente tripla que o delegado tinha posto na porta se partiu. Não se soltou. Ela foi esticada até o ponto de ruptura. O delegado Jonas se levantou num salto, finalmente agindo. Ele destrancou a porta de sua sala e correu em direção ao corredor. "Eu vou lá! Eu preciso ver se a solda do Zé segurou!" Eu gritei para ele não ir, mas ele já estava no corredor escuro.
Eu e Chico ficamos imóveis, ouvindo os passos pesados do delegado se aproximando da cela. Eu ouvi o delegado ofegar. Ele viu o estrago. Eu podia imaginar a porta forçada, as barras de aço dobradas como papel. Então veio o som que congelou o meu sangue. Um baque surdo, como carne sendo arremessada contra o concreto, seguido por um rosnado ensurdecedor que estava agora mais perto, muito mais perto do que a cela. O delegado gritou. Não foi um grito de dor, foi um grito de horror puro, de reconhecimento do que estava vendo. E então, silêncio. Um silêncio súbito e absoluto, mais aterrorizante que todos os ruídos anteriores. O Chico e eu nos olhamos. O Chico pegou o rádio e tentou chamar por ajuda, mas só havia estática. Eu sabia. A criatura tinha saído. O delegado Jonas estava morto. Mas o medo me impedia de sair daquela sala. Onde ele estaria? O que ele faria agora? O cheiro de carne queimada e pelo molhado invadiu a sala. Eu fechei os olhos, esperando a garra, esperando o fim. Eu só conseguia pensar. A cela está vazia. O delegado não voltou. O silêncio era uma tortura. Durou talvez 5 minutos, mas parecia uma eternidade paralisada no tempo. O Chico estava em posição fetal, debaixo da mesa. Eu, com a arma na mão, tentava ouvir algo além da batida ensurdecedora do meu próprio coração. Eu precisava saber. Se o delegado estivesse vivo, eu precisava ajudá-lo. Se estivesse morto, precisava saber onde estava a criatura para não ir para o mesmo lugar. Eu sinalizei para o Chico, que balançou a cabeça negativamente. Ele não ia se mover. Eu tive que ir sozinho. Eu me arrastei pela porta da sala, a espingarda de chumbo tremendo em minhas mãos suadas. O corredor dos fundos, onde ficava a cela, estava envolto em uma escuridão quase física, quebrada apenas pela luz fraca da lua que entrava torta por uma janela lateral. O cheiro era insuportável agora. Eu me movi lentamente, encostado na parede, cada passo parecendo o som de um trovão no silêncio. Quando cheguei ao final do corredor, vi a porta da cela, ou melhor, o que restou dela. A solda do Zé não tinha aguentado. A porta de metal estava amassada para fora, arrancada dos gonzos inferiores e dobrada no meio, como se um gigante a tivesse dobrado. A barra de ferro que usamos para escorar estava jogada a metros de distância, totalmente retorcida. Eu apontei a arma. A cela estava de fato vazia. Dentro, o cenário era de matadouro. Havia arranhões profundos no concreto das paredes, marcas de garras tão longas que pareciam ter cavado sulcos no material. O crucifixo que o delegado tinha pendurado estava esmagado no chão, reduzido a lascas de madeira. E havia a evidência mais terrível de todas: pelos. Pelos escuros, grossos, do tamanho da minha mão, presos nas frestas do concreto. Não parecia cabelo de João. Parecia o pelo de um urso, mas mais escuro, quase preto e oleoso. Então eu vi o sangue. Não era uma poça. Era um rastro. Gotas escuras, viscosas, que saíam da cela e se estendiam pelo corredor na direção oposta à minha, seguindo para a parte da frente da delegacia. O sangue não era só de João. Eu me aproximei da cela, cauteloso. No centro havia um pedaço de tecido azul, rasgado. Era parte do paletó do delegado Jonas. Isso confirmava meu pior medo. O delegado havia sido pego ali, no meio daquele corredor. Mas se ele havia sido atacado, por que não havia mais corpo? Por que só o paletó e o rastro de sangue, que parecia leve demais para ser fatal? Eu segui o rastro de sangue. Ele levava à sala do delegado, a mesma onde ele estava roncando horas antes. Era um rastro que parecia ter sido feito por algo arrastando um corpo, mas um corpo que se movia, pois as gotas eram espaçadas. Eu entrei na sala de Jonas. A janela estava aberta, as cortinas esvoaçando no vento frio. O rádio de comunicação de Jonas estava jogado no chão, quebrado. Eu olhei ao redor. Nada. Apenas a bagunça habitual.
Mas quando olhei para a porta do banheiro privativo do delegado, que ficava dentro de sua sala, a porta estava entreaberta e de lá vinha um som suave, quase um resfôlego, seguido por um pingar lento. Eu levantei a arma e me aproximei do banheiro, sentindo o terror me inundar. O cheiro de podridão estava mais forte ali. Eu empurrei a porta do banheiro com a ponta da espingarda. O banheiro era pequeno, azulejado de branco. A primeira coisa que notei foi a bagunça. O espelho estava estilhaçado e a pia estava coberta de algo que parecia espuma e sujeira. E o delegado? Ele não estava lá, mas o rastro de sangue continuava. E era estranho. O rastro não estava no chão. Ele estava na parede, como se algo tivesse subido a parede e o teto, deixando marcas de garras e manchas de sangue. Eu ergui a cabeça. O teto de gesso, antes branco e liso, estava totalmente destruído. Pedaços de gesso caíam no chão, misturados com poeira e mais pelos pretos. A criatura, na sua forma transformada, não usava as portas, não usava o chão. Ela andava pelas paredes. O horror me atingiu em cheio. Não era um animal que rastejava ou corria. Era algo que desafiava a gravidade. Eu percebi que o delegado Jonas não havia sido arrastado para fora. Ele havia sido levado para cima. Olhei para o buraco no teto. Era grande o suficiente para um homem corpulento passar, mas também para um monstro de 2 metros. Eu gritei para o Chico, ainda na sala principal. Ele não está aqui. Ele subiu! Minha voz saiu aguda, quase histérica. O Chico, tremendo, apenas respondeu: Subiu onde, Tião? Só tem o sótão. O sótão da delegacia era um lugar abandonado, cheio de arquivos velhos, poeira e telhas quebradas. Eu sabia que se a criatura estava lá, ela tinha acesso ao telhado, à noite de lua cheia e a todo o vilarejo. Mas eu tinha que subir. O delegado estava lá em cima. E eu era o único que restava com coragem o suficiente, ou talvez fosse só estupidez. Eu encontrei uma escada de madeira velha no corredor e a arrastei para a sala do delegado. Eu a posicionei abaixo do buraco no teto do banheiro. A poeira que caía de lá tinha um cheiro ainda mais pútrido, misturado com o cheiro de urina e fezes secas de morcegos e ratos. Enquanto subia os degraus, senti algo viscoso escorrer na minha mão. Era sangue fresco, pingando do teto. Eu subi a cabeça e usei a lanterna. O sótão era vasto e escuro. Dezenas de olhos vermelhos refletiram a luz por um instante. Os morcegos assustados. E então o silêncio retornou, sufocante. Eu cheguei ao piso de madeira podre do sótão. O ar era frio e rarefeito. Meus olhos se ajustaram à escuridão e eu vi pilhas e pilhas de documentos antigos. E um rastro claro no chão, empoeirado. O rastro da criatura. Marcas de patas grandes, não de pés humanos. Eu segui as pegadas, ignorando o perigo e focado apenas em encontrar o delegado. O rastro levava para o centro do sótão, onde o telhado estava mais baixo e havia uma grande viga de sustentação. Eu caminhei lentamente, a respingarda erguida. O que eu vi pendurado na viga fez meu estômago embrulhar. Na viga principal, pendurado pelo que parecia ser uma cinta de couro rasgada, estava o cinto do delegado Jonas. E, pendurado no cinto, balançando levemente, estava o braço esquerdo dele. O braço não estava decepado de forma limpa. Parecia ter sido arrancado com força bruta, os ossos expostos, a carne mutilada. E ele estava ali, balançando, pingando sangue fresco sobre os arquivos esquecidos abaixo. Eu soltei um som de puro pânico, abafado pela minha mão. A visão era pior que qualquer pesadelo. A criatura não apenas matou o delegado. Ela o desmembrou e o usou como brinquedo, pendurando partes dele como troféus. O terror me fez cambalear para trás, esbarrando em caixas velhas. Eu caí no chão empoeirado e tentei controlar minha respiração. Eu precisava sair dali, avisar as autoridades, mas se eu descesse agora, a criatura podia estar me esperando lá embaixo.
Eu me levantei, rastejando para trás, mantendo os olhos fixos na viga. E foi então que eu ouvi. Não era um rosnado alto, mas um som de mastigação. Um som úmido e satisfatório, vindo da escuridão mais profunda, atrás de uma pilha alta de documentos embolorados. A criatura estava ali, ela estava se alimentando. O ar no sótão ficou denso com um odor novo e forte, o cheiro de vísceras e carne quente. Eu engatilhei a espingarda. O clique metálico do mecanismo pareceu um tiro de canhão naquele silêncio sepulcral. A mastigação parou instantaneamente. Eu apontei a lanterna. Nada se moveu, mas eu sentia os olhos dela em mim, olhos amarelos e predadores, me avaliando. A luz tremeu na minha mão. Eu arrisquei um passo para trás e a criatura finalmente se moveu. Não saiu de trás da pilha, mas a pilha de documentos se desfez com um movimento violento. O que saiu de lá era gigantesco, maior do que eu imaginava. Tinha a forma básica de um homem, mas coberto de pelos pretos, com uma cabeça de lobo deformada, focinho comprido e dentes que brilhavam à luz da lanterna. Seus olhos eram brasas amarelas, e na sua boca eu vi. Vi o resto do delegado Jonas. A criatura estava segurando o torso, mastigando a costela com um apetite. Selvagem. Ela me viu. Parou de comer, largou o que restava do corpo do delegado no chão e soltou um rugido baixo e vibrante que parecia atravessar o concreto. Eu só consegui gritar: "João, é você?" A criatura não respondeu com voz humana. Ela respondeu com saliva que pingou em meus pés. Então, ela se ergueu completamente em duas patas. Era monstruosa, forte, feita de pura fúria e fome. Eu sabia que a espingarda não faria nada. O rugido da criatura foi o suficiente para me tirar do torpor. Eu virei e corri, não para a escada que estava longe demais, mas para a lateral do sótão, em direção a uma fresta no telhado onde entrava a luz da lua. Eu tropecei em caixas, o ruído amplificado na escuridão. Atrás de mim, ouvi o som aterrorizante das garras batendo no piso de madeira, um ritmo rápido e desequilibrado. Eu não olhei para trás. Eu só corria, o pânico me impulsionando. A criatura estava se movendo com uma agilidade impossível para um ser daquele tamanho. Eu consegui alcançar o ponto mais baixo do telhado, onde as telhas estavam soltas. Eu dei um chute desesperado no telhado, fazendo uma abertura maior o suficiente para eu tentar sair. Naquele instante, eu senti a respiração quente e fétida da criatura na minha nuca. Um cheiro de carne crua e suor. Eu gritei. Eu me joguei para fora, atravessando a abertura no telhado, caindo na grama úmida nos fundos da delegacia. A queda foi dolorosa, mas eu estava vivo. Eu rolei e olhei para cima. O buraco no telhado agora estava ocupado. O lobisomem estava na fresta, a silhueta negra contra a lua cheia. Ele parecia estar me observando, decidindo se valia a pena descer ou se me deixaria ir por enquanto. Seus olhos amarelos eram os últimos faróis que eu via. Eu me levantei e corri. Corri em disparada, atravessando o pátio e pulando a cerca de arame farpado. Eu corri sem direção, só fugindo daquele lugar amaldiçoado. Eu conseguia ouvir, mesmo à distância, o rugido de frustração da criatura. Eu sabia que ela tinha me deixado ir. Por quê? Talvez para me usar como isca. Talvez para que eu pudesse espalhar o medo. Eu corri até chegar na estrada de terra batida, exausto, ofegante. Olhei para trás. A delegacia estava escura, exceto pela silhueta disforme no telhado. Eu segui correndo até o amanhecer, quando o sol começou a clarear o horizonte. Somente quando os primeiros raios de sol tocaram meu rosto, eu ousei parar de correr. Eu estava longe, em outra fazenda. Eu me joguei no chão, tremendo incontrolavelmente. Foi só então que percebi a dor no meu ombro direito. Eu rasguei a camisa e examinei o ferimento. Havia 4 marcas profundas de garras, arranhões que iam do meu ombro até o peito. Não eram superficiais.
O ferimento ardia e sangrava profusamente. Mas o mais terrível não era a dor. Era o que estava ao redor das feridas. Pequenos pedaços de pelo preto. E a ferida parecia estar se curando rápido demais. Enquanto eu olhava, os lábios do corte pareciam se juntar. O delegado Jonas havia desaparecido. Mas o terror tinha me marcado. A marca da besta estava em mim. Eu era o único sobrevivente daquela noite de lua cheia, mas eu me perguntava se no próximo ciclo lunar eu também não me tornaria parte da história de horror daquela delegacia. O medo virou desespero. Eu não tinha apenas visto o monstro. Eu tinha sido tocado por ele. Eu cheguei na cidade vizinha, a 30 quilômetros de distância, logo após o sol nascer completamente. Eu estava ensanguentado, traumatizado e falando coisas desconexas sobre um monstro e um delegado desaparecido. Fui levado para o posto de saúde, onde me deram sedativos. Quando finalmente consegui relatar a história para o subdelegado da cidade grande, ele me olhou com ceticismo profissional. Ele ouviu a parte sobre João, o suposto lobisomem, a cela reforçada e o desaparecimento do delegado Jonas. Mas quando eu cheguei à parte do sótão, do braço pendurado e da criatura comendo o delegado, ele parou de fazer anotações. Ele me disse que eu estava em choque e que a tensão da noite havia me feito alucinar. Ele mandou uma equipe para investigar a delegacia abandonada. Eu insisti. Olhem o sótão, olhem os pelos. Ele apenas prometeu investigar e me mandou descansar. Eu sabia que ele não acreditava em mim, mas eu estava fraco demais para discutir. Horas depois, a equipe de investigação voltou. O subdelegado me chamou à parte. Sua expressão estava grave, mas não de medo. Era de frustração. Ele confirmou que a cela estava completamente destruída. As barras de aço estavam dobradas para fora. As paredes de concreto estavam rachadas. A solda havia sido arrancada. Havia sinais de luta intensa e muito sangue, tanto humano quanto animal. O João, o prisioneiro, havia sumido, claro. O delegado Jonas, desaparecido sem deixar rastros. Mas o que me chocou foi o relato sobre o sótão. Eles encontraram o buraco no teto do banheiro, sim. Mas, segundo eles, o sótão estava limpo. Havia apenas poeira e morcegos. Nenhum rastro de sangue, nenhum pedaço de paletó e, principalmente, nenhuma parte de corpo mutilado. O delegado Jonas havia sumido da cela e do prédio. O corpo de João também. O subdelegado sugeriu que o prisioneiro, talvez drogado ou em um acesso de força psicótica, tivesse matado o delegado e fugido, arrastando o corpo. Mas e o sótão? Eu jurei que o vi lá. O subdelegado encolheu os ombros. Talvez o seu ferimento na cabeça tenha causado a alucinação, Tião. Seu ombro parece ter sido arranhado por galhos. Eu toquei meu ombro. As marcas de garra ainda estavam lá, profundas, mas a pele ao redor parecia menos inflamada. A verdade era que a criatura havia limpado o seu rastro. O lobisomem não era só forte, era inteligente. Ele sabia que o sol o transformaria de volta, e ele havia se livrado de toda a evidência de sua refeição. O delegado Jonas não apenas desapareceu da cela, como foi completamente apagado da cena do crime. A cela estava vazia. E ele também. A história oficial foi: o delegado Jonas foi morto pelo prisioneiro, que fugiu com o corpo para esconder o crime. Mas eu sabia a verdade. Eu vi o que aconteceu no sótão, e eu sentia a coceira nas minhas feridas, sabendo que, embora o delegado estivesse permanentemente desaparecido, João, ou a criatura, voltaria quando a próxima lua cheia subisse. E eu estaria esperando. Se passaram meses desde aquela noite, mas o medo nunca me deixou. Eu saí da polícia. Não consigo mais ouvir um uivo de cachorro no meio da noite sem sentir o cheiro pútrido de pelo e sangue. A delegacia foi
fechada, e a história do delegado Jonas virou lenda urbana contada em sussurros. Ninguém, a não ser eu e o Chico, que foi transferido e enlouqueceu de vez, sabe o que realmente aconteceu. O subdelegado conseguiu manter a história sob controle, arquivando o caso como desaparecimento em serviço com suspeita de assassinato. Mas a verdade, a minha verdade, é visceral. O bicho comeu o homem. O delegado Jonas foi transformado em alimento e sua ausência completa foi a prova do poder daquela criatura. O lobisomem não apenas fugiu, ele apagou o delegado da existência. Eu tentei me mudar, recomeçar, mas a coceira no meu ombro não para. As cicatrizes das garras de João, ou da coisa que se tornou João, estão ali, grandes e escuras. O sol quebrou a maldição por enquanto, mas não a eliminou. Eu pesquiso sobre licantropia, sobre rituais, sobre tudo que possa me salvar. O que me aterroriza não é o passado, mas o futuro. A cada ciclo lunar que se aproxima, sinto um calor estranho subindo pelo meu braço. Eu sinto a fúria e a fome que senti naquele sótão. Dizem que a maldição passa pelo sangue, pela mordida. Eu fui arranhado, mutilado por garras que estavam devorando carne humana. Eu estou esperando a próxima lua cheia com um medo que me paralisa. Eu comprei prata. Eu rezo. Mas no fundo eu sei. Eu sei que quando o céu estiver limpo e a lua subir, redonda e branca, eu não serei mais o Tião, o escrivão covarde. Eu serei a nova coisa a vagar pelos pastos de Minas, procurando pela próxima delegacia, pelo próximo homem que duvida do poder do bicho. E eu vou me lembrar do delegado Jonas e do quanto eu lamentei não ter morrido naquela cela. Porque a morte é melhor do que a transformação. O delegado sumiu da cela. E eu estou esperando a minha vez de sumir. O som dos meus próprios ossos estalando é a única certeza que me resta. Prepare-se, porque a lua está quase cheia. E o grito que você vai ouvir não será mais o de João, mas o meu.